Boa tarde, professores. Estamos reunidos para mais um ATPC. Hoje o nosso tema é Educação Especial, Adaptação Curricular. Nos acompanham nessa formação a Fernanda, PCNP de Educação Especial, a Edilene, PCNP de Língua Inglesa, a Lidiane e eu de Língua Portuguesa. Para essa formação, nós teremos alguns combinados importantes. Então, eu solicito que, por favor, vocês mantenham os microfones desligados durante a reunião, evitem clicar em apresentar agora ou dar print na tela, porque essas ações, elas interrompem a nossa apresentação, que vocês anotem as dúvidas para o momento da interação, que é o momento final. Hoje nós teremos apenas 2 horários de 45 minutos de ATPC, e o registro da avaliação será realizado por meio de formulário, disponibilizado no chat ao final da orientação, tá bom? O objetivo da nossa atividade hoje, os objetivos, são tomar conhecimento sobre a legislação referente à educação especial, compreender e refletir sobre as especificidades da educação especial com orientações gerais, ampliar saberes a respeito da elaboração da atividade adaptada, compreender o trabalho colaborativo entre os professores dos componentes e os professores do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes e participar da apresentação de modelos de atividades adaptadas. Hoje nós apresentaremos para vocês 2 modelos de sequências adaptadas. Então, são 2 sequências. Uma sequência em língua inglesa, ensino fundamental, que a Edilene vai passar para vocês, e uma sequência em língua portuguesa, ensino médio, 3ª série, que a Lidiane vai passar para vocês. E no site do Núcleo Pedagógico eu vou colocar uma atividade adaptada que eu elaborei para vocês com base no material do São Paulo Faz Escola. Tá bom? Então, 2 serão apresentadas aqui e uma vai estar disponível lá no site. Pode passar, por favor. E para começar a nossa conversa sobre educação especial, inclusiva, adaptação curricular, nós trouxemos essa reflexão, né? Será que trabalhando igual para todos, os direitos à educação estão garantidos? Não é? Então, o que é igualdade e o que é a equidade, né? A igualdade é doar às pessoas as mesmas oportunidades. Já a equidade, adaptar as oportunidades, deixando-as justas, né? Uma questão de direito, uma questão de justiça social, né? Se a gente for pensar esse cenário numa sala de aula, não levando em consideração a singularidade, né, do aluno, do estudante, eu posso ter, por exemplo, o primeiro cenário apresentado, né, em que apenas 2 estão vislumbrando uma ação depois do muro, né, depois do obstáculo. O terceiro, que tem a dificuldade, ele continua ali, né, dentro da sua limitação. Já no segundo modelo, com esse ajuste, com essa adaptação, é possível que todos participem, que todos avancem dentro dos seus limites e das suas necessidades. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Fernanda, que é a PCNP responsável pela pasta da educação especial, junto com o supervisor Maurício, sobre adaptação curricular. Mas antes da gente chegar no tema adaptação curricular, ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre os documentos da educação especial, sobre a resolução, né? Então a gente vai ver um pouquinho desse universo hoje, atendendo a uma solicitação de vocês, professores, nas avaliações, né, que solicitaram que nós trabalhássemos a adaptação curricular. Tá certo? Vou pedir para a Lidiane passar. Ok? Eu vou fechar o meu áudio agora e vou subir o vídeo para que vocês possam assistir ao vídeo que a Fernanda gravou para a gente, e no final ela estará conosco para interação ao vivo. Vamos lá?
Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda, PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de Taubaté. Hoje eu venho falar com vocês um pouco sobre a educação especial e educação inclusiva, e eu começo falando com vocês um pouco sobre a resolução que abrange a educação especial e as suas especificidades. Para dar início à nossa conversa, eu trago para vocês a resolução SE68, de 12 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o atendimento educacional aos alunos público-alvo da educação especial na nossa rede estadual de ensino. A resolução considera alguns pontos, que são eles: o direito do aluno à educação de qualidade, a necessidade de se garantir o atendimento educacional especializado, inclusivo, respeitando as características individuais do público-alvo da educação especial e o pleno desenvolvimento do educando. O que essa resolução quer dizer, o que ela traz para nós e o que é importante que a gente considere? Então, nós precisamos saber que os estudantes público-alvo da educação especial, de acordo com a resolução e no artigo 3º, são considerados público-alvo da educação especial os estudantes portadores de deficiências, transtornos do espectro autista, altas habilidades ou superdotação. Esses estudantes, eles precisam ser matriculados nas salas de recursos, no atendimento educacional especializado, e para que eles sejam matriculados nas salas de recurso, naquelas unidades escolares em que possuem a sala de recurso, ele precisa ser laudado. Então, uma equipe médica precisa fazer uma avaliação, laudar esse estudante, e a gente pode fazer a matrícula deles nas salas de recurso. É muito importante que a gente saiba diferenciar. Os estudantes que possuem apenas defasagem de aprendizagem, eles não são público-alvo da educação especial. Então, muitas vezes, nós, professores, consideramos que um estudante, ele precisa fazer parte da sala de recurso. Muitas vezes a gente ouve falar muito sobre isso, existe essa troca, essa conversa, mas por que aquele estudante ele não faz parte da sala de recurso? Se ele não consegue desenvolver alguma atividade, uma habilidade que é proposta em sala de aula? Porque muitas vezes ele apenas possui uma defasagem de aprendizagem, que precisa ser avaliado pedagogicamente pelo professor, né, de cada componente curricular, para que ele possa desenvolver. Às vezes é uma lacuna que ficou nessa aprendizagem durante o processo educacional, processo acadêmico desse estudante e que pode ser resolvido, certo? Se o professor, ele considerar que aquele estudante, ele possui alguma defasagem, ou se eu desconfiar que ele pode ser público-alvo da educação especial, eu vou passar essas orientações para o meu gestor da unidade escolar, para que a gente possa fazer uma avaliação pedagógica. Nessa avaliação pedagógica, a gente vai conseguir observar, mediante algumas técnicas, algumas avaliações pedagógicas, se é apenas defasagem de aprendizagem ou se ele pode ser público-alvo da educação especial. Se for considerado, se for detectado pela avaliação pedagógica, a gente pede para que o gestor da unidade escolar faça o encaminhamento, mediante a conversa com os pais ou responsável, para que busque um auxílio médico, auxílio clínico, para que possa buscar uma avaliação clínica e detectar se realmente ele possui alguma deficiência, alguma necessidade, para que ele seja laudado e assim incluído na sala de recurso. Então, é importante que fique claro isso para nós, porque nós não podemos matricular um estudante na sala de recurso apenas se ele possui defasagem de aprendizagem, ok? Então, a gente vai conhecer um pouquinho agora das especificidades de cada estudante que possui deficiência. Então, nós temos os estudantes com baixa visão. Então, aqueles que possuem baixa visão, nós precisamos ter utilizar de algumas técnicas, metodologias diferenciadas. Então, geralmente, essas atividades para o estudante de baixa visão, elas precisam ser ampliadas e a fonte Verdana 24. As palavras, elas devem ser espaçadas, né, espaçamento entre linhas, para que dê uma diferença
de altura para que ele possa conseguir visualizar, e sempre utilizar imagens, gravuras que tenham poucos detalhes, que não tenham muito contraste, que seja ampliado também as imagens, e se essas imagens houver, deve descrever e usar legendas. Nós temos os estudantes cegos, né? E nós temos alguns na nossa rede estadual. Os cegos, eles utilizam o braille, muitos deles não sabem o braille também, e na nossa rede nós também temos a dificuldade com o material em braille, tá? Então, como que a gente vai fazer? Como que nós, professores em sala de aula, faremos com esses nossos estudantes cegos? Então, as atividades para eles, elas devem ter enunciados curtos, e quando eu falo enunciado curto, é o enunciado falado, né? Então, a gente deve fazer como? Sugerir aplicativos interativos que eles possam ouvir, que esses enunciados sejam curtos, para que seja de fácil entendimento. A gente deve sugerir links para melhor compreensão de temas, então, videoaulas, audiobooks, que são os livros falados, e sugerir materiais táteis, para que o cego possa ter essa facilidade de compreensão. E importante ressaltar que numa avaliação, que muitas vezes se pergunta como que eu vou fazer essa avaliação. Eu vou avaliar o cego de forma que ele possa gravar também as suas atividades, ele vai falar uma prova oral, para que ele possa transmitir ao professor o conhecimento, se ele conseguiu compreender, se ele atendeu aquela habilidade necessária para que ele possa prosseguir no seu processo de aprendizagem. Os estudantes que possuem deficiência intelectual. Nós devemos estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico, que o deficiente intelectual, ele precisa muito desse desenvolvimento de raciocínio lógico. Como que a gente pode fazer isso? Incentivando sempre a autonomia desse estudante, estimulando com atividades visual, figuras coloridas, palavras destacadas. As atividades para o deficiente intelectual, elas devem ser práticas e concretas. Então, elas não podem ser atividades robustas, que demandam de muitas estratégias. Então, ela tem que ser prática, direto no objetivo. E é muito importante que a gente possa ler para esse estudante. Os estudantes surdos. Os estudantes surdos, é fundamental que o interlocutor que acompanha esse estudante surdo, tenha acesso antecipado aos roteiros. Então, aqui nós estamos falando do estudante surdo de modo geral, mas então nós temos alguns pontos importantes. O estudante surdo que possui o pleno desenvolvimento da língua brasileira de sinais, que é Libras. Então, se ele possui o domínio da Libras, ele vai ter um interlocutor em Libras acompanhando diariamente nas suas aulas. E temos os estudantes surdos que eles não têm o domínio da Libras. Então, muitas vezes, esse estudante que não tem o domínio da Libras, ele fala, claro, tem um problema na fala, muitas vezes, na dicção, mas a gente consegue ouvir, a gente consegue ter a percepção, e ele também consegue nos compreender, muitas vezes pela leitura labial. Então, é importante sempre que o professor fique de frente com o estudante, para que ele possa fazer a leitura labial. Claro, o professor, ele deve estar sempre explicando de frente para o aluno, para o estudante, todos eles, mas para o surdo é muito importante para que ele possa fazer a leitura labial, e se ele tiver um acompanhamento do professor interlocutor, também que o interlocutor possa acompanhar essa explicação e transmitir através da interpretação para esse estudante. Então, voltando aqui, é fundamental que quando tenha o interlocutor, o acesso aos roteiros sejam passados com antecedência, para que o interlocutor, ele possa fazer a leitura do material e, posteriormente, fazer a interpretação para o estudante. Lembrando que o interlocutor, ele não é o professor do estudante, mas sim ele faz a mediação do conteúdo para a interpretação em Libras, para que o estudante possa compreender. Os enunciados também devem ser curtos, claros e objetivos.
nós devemos priorizar o uso de verbos no infinitivo e o uso de recursos visuais, figuras, gráficos, tabelas, enfim, muito importante para o surdo, porque ele é muito visual. Outro ponto importante para quem possui estudante surdo, muitas vezes nós, professores, cobramos a escrita do estudante de forma coerente. E o surdo, a primeira língua dele é a língua brasileira de sinais, que é Libras. Então, ele vai escrever de forma ao contrário, ele vai usar os verbos geralmente no infinitivo, o surdo ele não conjuga verbo. Então, nós devemos considerar a escrita do surdo, mesmo que essa escrita esteja errônea, que ela esteja errada, escrita de forma incorreta. Então, nós vamos considerar numa avaliação, como eu disse para vocês, nos cegos, que a gente deve considerar o verbal, o oral, o surdo a gente deve considerar a Libras dele. Então, se eu preciso fazer uma avaliação, um exemplo, eu vou pedir para que o interlocutor venha junto, ele sempre vai estar junto para fazer essa interlocução. O surdo vai fazer Libras do que ele compreendeu, daquela habilidade que foi sugerida, que foi trabalhada, e o intérprete ele vai passar para o professor o que foi que o surdo disse. E aí eu vou considerar se está certo ou se não está certo. Então, é uma das formas de se trabalhar. Os estudantes autistas. As atividades para eles, elas precisam ser de complexidade crescente, incorporando gradativamente alguns materiais e objetos. As imagens para o apoio dos enunciados também são muito importantes, mas para o autista tem que ter muito cuidado para não exagerar no estímulo visual. E é importante ler também para o estudante. Então, vocês conseguem perceber? Cada estudante tem a sua especificidade. E isso, a gente tem que ter a consciência de que para todos os nossos estudantes. Então, em uma sala de aula, nós temos a diversidade. Então, nós podemos ter os alunos com necessidades especiais incluídos na nossa sala, cada um com a sua especificidade, mas eu também tenho os demais estudantes que nenhum é igual ao outro, e a gente consegue perceber isso diariamente. Então, as estratégias, as metodologias utilizadas, elas devem ser diversificadas. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre os professores especialistas e os interlocutores. Os professores das salas de recurso. Então, quem são eles? Os professores especialistas das salas de recurso, que é o nosso atendimento educacional especializado. Então, os professores, eles têm a função de apoiar e orientar os professores, os estudantes e familiares. Eles elaboram roteiros de estudos para a continuidade do atendimento especializado. Então, roteiros de estudo. O professor da sala de recurso, ele não prepara atividades específicas. Ele, claro, ele em conjunto com o professor da sala regular, do componente específico, ele vai trabalhar em conjunto. Ele pode preparar algumas atividades, mas atividades que são próprias da sala de recurso. Então, é importante a gente ter a consciência e diferenciar o que é um roteiro de estudo para a sala de recurso e o que é um roteiro de estudo preparado pelo professor do componente curricular, que vocês vão ver mais adiante no final da nossa conversa, com cada PCNP da área específica, que vai falar um pouquinho com vocês sobre a adaptação curricular. O professor também da sala de recurso, ele deve planejar, elaborar cronograma de atividades e elaborar portfólio das atividades enviadas e devolutivas. Nós estamos falando agora sobre o período do distanciamento social que nós estamos vivendo, então eu procurei trazer o foco para esse momento. Então, em contato com os nossos professores da sala de recurso, a gente tem conversado bastante sobre isso. Então, o papel dele é fazer a mediação, tá? Entre o professor e o estudante. O professor do componente curricular específico deve preparar as atividades adaptadas com o apoio do professor especializado. Quem prepara a atividade adaptada é o professor do componente curricular. O professor especialista, ele é o apoio, ele é o auxílio para que o professor
possa desenvolver essas atividades. E aí, mediante tudo isso, o professor especialista, ele mantém um roteiro de estudo para direcionar aquele estudante que ele faz o acompanhamento, que quando está presencial, ele faz todo esse cronograma de estudos e mantém os seus registros, os seus portfólios, para que a gente possa ter esse acompanhamento da aprendizagem. O professor especializado, ele também, nesse período, deverá manter um canal digital, né, com os pais e os responsáveis, para que ele possa esclarecer as dúvidas dos estudantes. Então, os nossos professores da sala de recursos, eles têm mantido esse canal digital, por diversos meios digitais que nós utilizamos, para que ele possa dar o suporte a esse estudante que está em casa em momento de distanciamento social. Eu gostaria de aproveitar e falar um pouquinho também com os nossos professores da sala de recursos que estão participando das ATPCs, estão nos apoiando muito e realizando trabalhos maravilhosos com esses estudantes que não podemos deixar parar a aprendizagem. Não devemos e não podemos deixar que o processo contínuo da aprendizagem aconteça, e eles têm um papel muito importante nessa mediação. Eu gostaria de agradecer novamente e parabenizar também os professores das salas de recursos. E os nossos professores interlocutores de Libras. Como eu já falei para vocês, eles são apoio aos professores do regular para sugerir adaptações de acesso, recursos visuais, figuras, links de vídeo em Libras, apoio por videochamada com os estudantes, elaboração de cronogramas de apoio, informar o professor da disciplina se precisa de atividades impressas, porque tem surdo que consegue realizar a atividade impressa, escrita, e tem surdo que é só na Libras. E aí, quem faz toda essa mediação é o professor interlocutor, que também mantém um canal digital com os estudantes, os familiares, e também gostaria de parabenizar os interlocutores de Libras, que também realizam um trabalho fantástico com esses estudantes, tanto em sala de aula, quanto agora nesse período de distanciamento social. Essas atividades não presenciais, então, elas devem garantir a continuidade da aprendizagem dos estudantes público-alvo da educação especial. Precisamos garantir essa aprendizagem mesmo à distância. Sabemos de todas as dificuldades, reforçamos que os estudantes que não possuem acesso à internet, aos meios digitais, quando retornarmos presencialmente, todo esse processo ele vai ser retomado, mas é importante que aqueles que tenham acesso, que a gente não deixe de contemplar, a gente não deixe que essa aprendizagem chegue até ele, e para isso nós temos os nossos professores especialistas que estão junto com vocês, professores, para realizar esse trabalho. Também quero parabenizar os professores de todos os componentes curriculares que eu tenho recebido atividades adaptadas em conjunto com o professor especialista para esses estudantes público-alvo da educação especial. O papel de vocês é muito importante na aprendizagem de todos os estudantes. Então, parabenizo todos vocês, professores, que estão desenvolvendo e realizando trabalhos maravilhosos. Para que essas atividades não presenciais também aconteçam, nós devemos ter algumas tarefas colaborativas, né? Nós trabalhamos em colaboração uns com os outros. Então, entre os professores do componente curricular específico de cada disciplina e do professor que atua no atendimento educacional especializado, que é sobre a forma de sala de recursos que nós temos na rede estadual. Então, a gente trabalha sempre junto, o professor do componente específico com o professor da sala de recursos, para que essa aprendizagem, para que essas atividades cheguem até esses estudantes. E para isso, a equipe gestora, ela deve assegurar que todos os estudantes tenham acesso às atividades propostas. Então, elas podem ser realizadas, elas devem ser realizadas de forma remota, disponibilizada por meio digital, se ele tiver acesso, ou, se for necessário, também atividades impressas, que muitos professores têm feito, né, disponibilizada a impressão, para que a equipe disponibilize esse material aos estudantes.
Eu trouxe para vocês alguns documentos e materiais de apoio. Aqui eu cito apenas o documento, claro, mas esses documentos todos estão disponibilizados no site do Núcleo Pedagógico, na parte de educação especial. Eu convido vocês, quando puderem, dar uma olhadinha na parte de educação especial. Nós temos bastante material, muitos materiais preparados pelos professores especializados e também pelos professores do componente específico, e todo o material que eu recebo eu disponibilizo na página no site, e esses documentos importantes, documentos orientadores, estão disponíveis lá para leitura na íntegra. Então, nós temos o documento orientador. O documento orientador, todos vocês receberam, e dentro desse documento orientador, nós temos uma parte específica que trata sobre as atividades não presenciais nesse momento de distanciamento social. Então, eu destaquei esse material também, onde fala da educação especial inclusiva, e está disponível no site. Nós temos também três materiais que apoiam o nosso trabalho nesse momento, nessa questão da educação de anexo 1. Esse material, ele é específico da sala de recursos. Então, quando chega um estudante, logo no início do ano, e que ele não esteja matriculado ainda na sala de recurso, ou que ele esteja e precisa refazer uma avaliação, mas logo, a princípio, é uma avaliação inicial que a gente faz quando chega um estudante, e é aquela questão que eu citei para vocês no início. Eu percebi que o meu estudante, ele precisa de um apoio. Eu vou encaminhar para o gestor da unidade escolar a lista dos alunos que eu percebi que possa precisar desse apoio, e o professor especialista vai fazer uma avaliação inicial. Nessa avaliação, vai detectar se ele apenas possui a defasagem de aprendizagem ou se é possível que ele precise frequentar a sala de recurso. Então, essa avaliação inicial, que é chamada de anexo 1, é material próprio da sala de recurso. Temos também o anexo 2, que é o chamado PAI, que é o Plano de Atendimento Individual, que também é material do professor da sala de recursos, que ele vai manter esse plano. É como se fosse um plano de aula do professor regular, mas é o plano específico da sala de recursos, onde ele vai constar todas as atividades, tudo que ele vai fazer, um roteiro de atividades, ele vai manter esse registro. E nós temos o registro de adaptação curricular, que é o anexo 3. Esse anexo 3, ele é próprio do professor do componente curricular específico. Então, cada professor que possui um estudante matriculado na sala de recurso, ele deve fazer a atividade adaptada. E quando ele fizer essa atividade adaptada, ele deve manter os seus registros também neste documento que é chamado de anexo 3. Se algum professor não conhece esse material, tem o estudante que é da sala de recursos, e ele não conhece esse material, eu peço que entre em contato com o gestor da unidade escolar, que o gestor da unidade escolar apresente esse documento, que também temos disponível no site, e qualquer dúvida também pode me procurar. É importante, eu gostaria de destacar neste ponto, que muitas vezes, quando a gente fala da dificuldade de aprendizagem, que eu citei no início, também o estudante que possui a defasagem de aprendizagem, ele também precisa de um material adaptado. Não somente o estudante que é matriculado na sala de recurso. Então, material adaptado, o próprio nome já diz, eu faço a adaptação daquele material para que a compreensão do meu estudante seja melhor, ele consiga compreender de forma clara. Então, se aquele complexo ele não está conseguindo e ele possui uma defasagem, então eu vou fazer um menos complexo para que ele consiga compreender, e aí eu vou aumentando o grau de dificuldade aos poucos. Então, é importante, né, deixar para vocês que a adaptação, ela não é específica apenas dos estudantes do público-alvo da educação especial, mas sim a todos aqueles que eu perceber, né, em sala, que ele precisa também. E, por último, nós temos o registro e roteiro de atividades, que
neste momento todos estão fazendo, devem estar fazendo, para que a gente possa ter esse registro de tudo que aconteceu nesse período, né, de distanciamento e também posterior a ele, dos meus estudantes, para que eu possa acompanhar o processo de aprendizagem. Aqui eu trouxe para vocês um pouco sobre o roteiro de estudos em casa. O que precisa para que esse meu estudante ele consiga realizar? Então, se faz necessário focar nas necessidades e potencialidades do estudante. Então, essas informações, elas encontram-se no anexo 1 da sala de recursos. Dessa forma que eu falei para vocês, que precisa estar em conjunto, o professor da disciplina específica e o professor especialista da sala de recursos. Eu vou olhar o anexo 1 e, conforme essa avaliação, eu vou verificar quais são as necessidades e as potencialidades desse meu estudante para que eu possa preparar um roteiro. Saber se o estudante deverá aprender, saber o que o estudante deverá aprender dentro do componente curricular. Então, ele é autônomo, ele conta com a ajuda da família. Se ele conta com a ajuda da família, muito importante, devemos contar com a ajuda da família e quando conseguimos contar, muito importante. Então, a família vai ajudar, apoiar nas atividades enviadas a ele, e se ele é autônomo, ele consegue realizar algumas atividades sozinho. Saber também se ele tem acesso à tecnologia e se necessita de atividade impressa. Como já foi falado, né, se ele tiver acesso à internet, se ele possui acesso aos meios digitais, fica mais fácil nesse momento, mas se ele não possui, a gente também pode viabilizar as atividades impressas. Ainda sobre o roteiro de estudos, com base no objetivo, nós devemos definir as atividades. Então, nosso objetivo, mediante aquela habilidade, é esse. Então, eu vou definir a atividade que ele deve realizar, materiais e recursos que possibilitem o seu cumprimento. Então, é a adaptação curricular, que vai ser falada, esboçada para vocês ao término da nossa conversa. Como e quando avaliar? Então, eu preciso pensar como que deve ser, quando e como eu devo fazer essa avaliação. Após a verificação do cumprimento dos nossos objetivos, da evolução, do processo contínuo, lembrar que existem diversos instrumentos de avaliação, né? Então, nós temos atividades escritas, atividades orais, nós temos vídeos, hoje nós temos diversos meios de avaliação, então, mediante essa verificação do nosso objetivo, nós vamos avaliar e verificar se ele cumpriu aquela atividade proposta, o objetivo e a habilidade. O professor de componente curricular específico, ele deverá registrar tudo no anexo 3, como já falei para vocês, o material, né, o documento que está disponível no site, o anexo 3, as adaptações curriculares que foram disponibilizadas aos estudantes. Planejamento de roteiros para as atividades não presenciais. Então, algumas sugestões para preparar esse roteiro para os estudantes que são público-alvo da educação especial. Videoaulas são muito, muito importantes, bem visuais. Listas de exercícios, atividades diferentes contemplando a mesma habilidade. Então, as atividades diferenciadas, metodologias diferenciadas, são muito importantes para esses estudantes. Explorar a atividade com a área de interesse. Então, eu conhecendo o meu estudante, eu sabendo das potencialidades, das necessidades deles, que também vão constar no anexo 1, eu procurar explorar essas atividades, porque eles possuem alguns interesses, como todos nós, e fica mais fácil para que ele consiga desenvolver o que foi proposto. Indicar ou disponibilizar sugestões de jogos e APs, né, aplicativos, que também temos vários aplicativos que contemplam o objetivo que a gente propõe, e depois eu posso também sugerir alguns aplicativos para vocês, disponibilizar no site. Propor atividades práticas e simples. Então, as atividades práticas, muitas vezes eles conseguem realizar com materiais recicláveis, então é legal sugerir essas atividades práticas, pedir para que eles tirem foto, enviem para vocês,
essas atividades. E a gente já está chegando no nosso momento final, nosso momento de reflexão, que aqui eu quero pedir para vocês, de coração bem aberto, para que nós tenhamos esse olhar reflexivo para todos os estudantes, todos eles. E se eu costumo dizer assim, se eu tenho uma sala de aula com 35 estudantes, e eu tenho um estudante que é público-alvo da educação especial, eu não tenho 35 e mais um. Eu tenho 35 estudantes e todos eles estão sob a minha responsabilidade. Então, o meu olhar precisa ser um olhar de cuidado, um olhar de carinho, um olhar que eu pense o que eu posso contribuir para aquele meu estudante, porque o processo de aprendizagem, ele é possível, mas para isso nós precisamos querer, saber e conhecer. Então, para isso, eu trouxe para vocês um pouquinho da especificidade de cada um. Eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas. Os gestores das unidades escolares também estão com vocês para que possa conversar e a gente possa fazer o nosso trabalho de forma pontual e que a gente possa atingir a todos os estudantes, sabendo que cada dia é um dia e cada passo dado é importante para todos os nossos estudantes. Se ele avançou um degrau, é uma vitória, é um ganho para nós. Então, eu quero pedir para vocês para que tenham esse olhar mesmo diferenciado. Eu sei das dificuldades, eu sei das necessidades que muitas vezes nós encontramos, mas nós estamos juntos. E para isso a gente precisa unir realmente as nossas forças para que atinjamos os nossos objetivos e a aprendizagem plena dos nossos estudantes. E aí eu deixo a mensagem para vocês: como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Muito obrigada, a gente vai bater um papo ao término da nossa explanação da TPC, onde todos agora vão falar um pouquinho sobre adaptação curricular. Peço para que vocês anotem as dúvidas, para que a gente possa sanar ao final da TPC, e caso ainda fique alguma dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo também, eu me coloco à disposição. Um abraço a todos vocês. Olá, pessoal, voltamos agradecendo a Fernanda pela contribuição, né, da educação especial, que abrilhantou essa nossa reunião com muitos esclarecimentos. E agora nós temos 2 modelos de adaptação curricular para socializar com vocês. Então, lembrando que são 2 sequências de atividades, né? Então, teremos uma em língua inglesa, que será apresentada pela PCNP Idilene, e uma em língua portuguesa, que será apresentada pela PCNP Lidiane. E lá no nosso site, na pasta de língua portuguesa, vocês terão os 3 modelos. Os 2 modelos das sequências, que serão apresentados aqui, e um modelo de uma atividade estanque, tá? Para vocês perceberem que também, isoladamente, eu consigo fazer a adaptação. Tá? Essa adaptação estanque, ela está pautada em uma atividade do material São Paulo Faz Escola. Agora nós continuaremos com a Edilene, a palavra é sua. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Boa tarde, professores, boa tarde a todos. Então, na parte da língua inglesa, as atividades adaptadas da língua inglesa. Como a Fernanda já falou anteriormente, para que nós possamos fazer adaptar as atividades e trabalhamos em sala de aula com todos os nossos estudantes, nós precisamos conhecer esses estudantes, saber quais são, quem são esse público-alvo da educação especial, quais os tipos de necessidades que nossos alunos apresentam, para que possamos adaptar essas atividades. Pode passar, Lidy, por gentileza? Eu escolhi para fazer essa atividade adaptada, o 6º ano, né?
O meu público-alvo da educação especial é uma deficiência intelectual leve a moderada, né? Que vou estar trabalhando com esses estudantes. O meu objeto de conhecimento, funções e uso da língua inglesa em sala de aula, e a habilidade que foi escolhida, solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras e expressões desconhecidas. Essas expressões são as utilizadas em sala de aula, no nosso dia a dia. Até porque o 6º ano é mais difícil a gente estar fazendo essas atividades para o nosso 6º ano. Mas a gente tem que estar adaptando essas atividades para todos. Não temos como adaptar uma atividade e passar para todos os nossos estudantes. Então, por isso que temos que conhecer esses estudantes para fazer adaptar essa atividade para cada estudante de acordo com a sua necessidade, né? Pode passar. Então, colocamos aí o que normalmente nós dizemos e que perguntamos em sala de aula para o desenvolvimento da nossa aula. As expressões utilizadas no dia a dia, como eles vão repetir o que o professor falou, como pedir para ir ao banheiro, como pedir silêncio, atividades. Então, são essas frases, essas expressões que nós utilizamos, né? Então, temos que analisar o desempenho do nosso estudante, o que eles normalmente dizem, de que maneira que eles dizem, né? Então, nós temos que estar nessa parte aqui, é a atividade normal a todos os estudantes. Então, na próxima lâmina, nós vamos estar passando, adaptando essa atividade para os demais, para a necessidade dos demais, de acordo com, aqui no caso, que é escolhido, né, que eu vou estar citando, é a deficiência intelectual leve, como eu já falei. E tem várias, o que nós temos que trabalhar? Nós temos que fazer essa adaptação levando em conta o tipo de aprendizagem, né? Nós temos que pensar bem o tipo de aprendizagem. Então, temos que trabalhar com essas atividades, no caso aqui é a que eu estou apresentando, da linguagem, que tem a linguagem verbal e não verbal, nosso texto híbrido, né? Para que a nossa atividade atinja todos os estudantes. Pode passar, Lid. Aqui é a continuação da nossa atividade, mas existem muitas outras frases, muitas outras expressões que o professor pode estar passando para esses estudantes, né? Colocando nesse roteiro de estudos. Nesse momento remoto, sabemos que é muito difícil nós prepararmos uma atividade adaptada para todos os estudantes. É um desafio, nós temos um grande desafio. Mas se nós conhecemos esses estudantes, sabemos quais são as necessidades deles, nós podemos estar desenvolvendo uma sequência didática adaptada para cada um deles. E nesse caso aqui, tem a continuação aqui da atividade anterior. Pode passar, Lid, por favor. Aqui tem uma atividade também, nessa parte aqui é a atividade adaptada, já a parte da adaptação, onde é desenvolvido, trabalhado com eles, na linguagem verbal e não verbal, no ponto aqui de ligar as palavras correspondentes aos seus objetos. E o que podemos observar? Para fazermos essa adaptação, há algumas especificidades, como de que maneira que nós vamos colocar para esse nosso estudante. O tipo de letra, a fonte que será trabalhada com eles, de preferência, o correto em letra de forma, né? Seria no caso, letra de forma, não muito colorido, como foi colocado antes pela Fernanda, né? E tem aqui ao lado uma atividade que dá para todos trabalharem, tanto os que têm necessidades especiais ou não, que tenham uma deficiência, né, o nosso público-alvo, né, da educação especial. Uma atividade bem simples. Eu pensei numa atividade muito simples, para que eles consigam desenvolver, consigam fazer essas atividades, ainda porque eles estão em estudo remoto, eles estão fazendo sozinhos em casa. Então, para colocar em um roteiro. Pode passar.
aqui na sequência, né, dessas atividades, também bem detalhado, a maneira, de acordo com o que eles já aprenderam, que o professor trabalhou com eles em sala de aula, ou nesse momento remoto, que colocou as frases lá, as expressões que é utilizada no dia a dia, e assim, o professor também pode estar solicitando para esses estudantes, como hoje podemos observar que todos montaram uma sala de WhatsApp para estar trabalhando com as turmas, pode estar tirando dúvida com o professor no grupo do WhatsApp, no grupo da sala, né, para estar facilitando. E aqui tem as imagens. Como que dizemos em inglês as palavras que estão relacionadas abaixo, né, que estão nas imagens. Então, aqui está bem sucinto. E o que elas têm em comum em português? Então, aqui eles podem estar respondendo mesmo em português ou em inglês, eles podem estar respondendo essas atividades. Vou passar, Lídia. Aqui para ampliar, né, ampliar a aprendizagem dos nossos estudantes, coloquei algumas expressões que utilizamos no nosso dia a dia em sala de aula. Pode também estar explorando com eles as expressões que utilizamos tanto na sala de aula quanto fora da sala de aula, dando subsídio a eles para estar explorando mais essas expressões utilizadas no nosso dia a dia. Pode passar, Lídia. Aqui na parte da avaliação. Vocês puderam observar que é uma atividade, assim, bem sucinta, uma sequência de atividades, né? Assim, praticamente para uma aula. Na parte da avaliação, coloquei aqui uma avaliação, assim, para analisar, para verificar se eles consolidaram realmente aquela habilidade que foi colocada, né? Que foi solicitada. No campo 1, que eles vão estar colocando uma palavra ou uma expressão, né? Vão responder aqui nessa parte. Uma palavra ou expressão que foi utilizada nessa sequência de atividades anteriormente. Se eles, só para colocar. No quadro 2, eles vão colocar a definição ou a tradução dessa palavra. Aí eles vão colocar a tradução dessa palavra. No terceiro campo, eles vão colocar a associação, ou exemplo, ou uma gravura. Como na atividade anterior, nós colocamos, tem gravura, tanto tem a parte escrita como tem das figuras. Então, eles estarão colocando nessa parte aqui a associação, uma palavra ou uma gravura que associa ao que ele aprendeu. E aí a gente vai saber se realmente ele consolidou esta habilidade. E no campo 4, ele vai escrever uma sentença, ele vai anotar aquela frase ou expressão que foi utilizada no decorrer das atividades. E nessa exercício número 2, dessa avaliação, eles deverão registrar o que realmente entendeu das atividades. E com essa avaliação, o professor poderá analisar se realmente o estudante ele entendeu, se ele aprendeu, assimilou o que foi passado anteriormente. Realmente, assim, é mais complicadinho para a gente fazer em estudo remoto, fazendo essa adaptação com roteiro, mas não é impossível. É possível a gente conseguir alcançar todos os nossos estudantes. E essa atividade, desse final aqui dessa avaliação, subsidiará o professor, caso ele, ao corrigir essa atividade, ele observa que o aluno não conseguiu, não entendeu as atividades, não consolidou essa habilidade. Então, o professor, não foi citado aqui nessa atividade, mas o professor pode preparar um plano de recuperação para esse aluno, para esse nosso estudante, né? Uma recuperação baseado nessa avaliação já consegue analisar se realmente foi consolidado ou não. Na próxima, tem algumas sugestões, né? Tem alguns aplicativos que eu cito aqui. São aplicativos fáceis de utilizar, onde o nosso estudante ele terá o acesso a textos fáceis, pequenas histórias, e de fácil assimilação, de fácil entendimento, para estar trabalhando a audição, a fala, e tem
algumas possibilidades também de atividades onde o professor desenvolverá para o aluno, como quebra-cabeça, caça-palavras, né? E onde o professor vai estar trabalhando não só na língua inglesa, como pode ser também para outros componentes curriculares, como matemática, ciências, pode estar utilizando. E com as próprias palavras, o professor pode solicitar uma atividade para esses estudantes que têm acesso às redes sociais, à internet, que ele pode criar um quebra-cabeça, no caso aqui, né, utilizando sua própria lista de palavras. O próprio frase que eles utilizaram, que eles criaram, que não foram nem utilizadas durante aquelas atividades, mas que esse nosso estudante, ele tem autonomia para criar outras. Então, eles podem estar criando outras atividades, assim, no caso, outras frases, né, do gosto deles, para estar desenvolvendo e fortalecendo essa aprendizagem. Então, aqui tem os links aqui que o professor pode estar explorando e passando para os nossos estudantes também. Pode passar, Lid? Então, agradeço a todos, foi uma atividade bem breve, fácil de entendimento, tá? E muito obrigada. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada, agora eu passo a palavra para a Lidiane, apresentar a língua portuguesa. Boa tarde, professores. No dia de hoje, vou apresentar uma modelização de adaptação curricular de língua portuguesa para o ensino médio, terceira série. No caso aqui da minha atividade, a primeira coisa que nós, professores, temos que fazer é o quê? No início do ano, nós temos que aplicar uma avaliação diagnóstica, tá? Então, durante o planejamento, sempre é solicitado aos professores que elaborem um diagnóstico dos estudantes, não só público-alvo da educação especial, mas para todos os estudantes, porque isso subsidia o seu trabalho durante o ano. E eu fiz a mesma coisa, lá no meu planejamento, elaborei uma atividade diagnóstica, e aí eu descobri que na terceira série do ensino médio, tem uma aluna chamada Maria Emília, ela tem 17 anos e ela tem deficiência intelectual moderada. Eu consegui descobrir isso no meu diagnóstico? Não. Isso daí foi o meu PC que passou no meu planejamento, porque ele já tem o laudo dos estudantes e aí ele socializa conosco, que somos professores dessa turma. Além disso, na minha escola tem a professora da sala de recurso e eu conversei com ela para adquirir mais informações sobre a Maria Emília. Bom, no meu diagnóstico pedagógico, o que eu consegui descobrir? Eu consegui descobrir que ela realiza leitura e também faz registro escrito. E que nesse registro escrito, ela demonstrou para mim que ela tem maior familiaridade com a letra imprensa maiúscula, ou mais popularmente chamada de letra de forma maiúscula. Isso quer dizer que nas minhas atividades eu tenho que planejar a fonte de letra imprensa maiúscula para ela. Qual que é a fase de alfabetização dela? Ela é alfabética. Isso quer dizer que eu posso trabalhar mais a linguagem com ela. Se ela não fosse alfabetizada, eu já teria que estar atenta como que eu poderia desenvolver as habilidades com ela. Comunicação, ela se comunica oralmente, relata acontecimentos simples e de modo compreensível. Então, é uma aluna que não tem uma grande dificuldade. Além disso, eu me alinhei com o professor de matemática e eu descobri com ele que ela reconhece sequência numérica e relaciona a quantidade do número a quantidade ao número e sabe as 4 operações. Isso aqui, que é o diagnóstico pedagógico, professores, é muito importante para você conhecer as necessidades e características específicas de cada estudante, tá bom? Você pode aplicar uma redação no início do ano,
e você consegue descobrir muitas coisas. Você pode preparar um ditado de uma fábula, por exemplo, e aí você recolhe o registro e você vai perceber também muitas coisas interessantes. Tem algumas formas de se aplicar uma sondagem inicial, tá bom? E aí, depois, o que eu tenho que pensar após eu perceber as necessidades do meu estudante? Eu preciso observar o currículo. O que o currículo do ensino médio está solicitando? Bom, na terceira série, aí eu localizei que ele precisava aprender adequação linguística e ambiente de trabalho. Esse é o conteúdo. Então, eu vou planejar, né? Planejei, melhor dizendo, uma sequência de atividades voltada para adequação linguística em ambiente de trabalho. Então, vamos prestar atenção ao conteúdo. E também vamos verificar que a habilidade que eu vou trabalhar é identificar no texto marcas de uso de variação linguística, mas lembrando do conteúdo, dentro do contexto do ambiente de trabalho. Isso é muito importante durante o planejamento. Após eu verificar o currículo, eu preciso pensar inicialmente em orientações aos estudantes em geral. Mas eu criei essas orientações aqui, tá muito legalzinha, tem bastante explicações, mas ela não está atendendo a Maria Emília. Por quê? Porque eu estou utilizando uma fonte com letra maiúscula e minúscula. Para Maria Emília, a primeira adaptação é tudo em letra maiúscula. Todas as minhas atividades terão que ser em letra maiúscula e uma fonte de letra imprensa. Além disso, é muito importante comunicar à família, orientar, né, os responsáveis, alguém que possa auxiliar a Maria Emília ou esse estudante aí da sua unidade escolar sobre como realizar as atividades. No quadrinho vermelho, eu destaquei aquilo que é a minha intencionalidade pedagógica, que eu quero que ela dê um enfoque durante as atividades. Então, veja, ler com atenção as recomendações, prestar atenção nas palavras destacadas, eu já estou direcionando o olhar da Maria Emília e dessa pessoa que vai auxiliá-la. Analisar as imagens, relacionando-as aos textos, observar os exemplos e dicas contidos nas atividades. E se surgir alguma dúvida, fazer as anotações ou apresentar no grupo da turma de mensagens, tá bom? E aí ela pode utilizar tanto o texto digitado como o áudio, que hoje nós temos esse recurso. Após isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar uma introdução da atividade. Pode perceber aí na lâmina que eu utilizei um texto bem curto, tem 2 perguntas reflexivas, né, que vão introduzir aí o assunto. Você já prestou atenção como as pessoas falam? Qual é o vocabulário que elas utilizam? Então, ela já está, assim, despertando o interesse ao assunto que eu vou abordar durante a atividade. E aí eu lanço uma afirmação. Nas atividades dessa semana, vamos observar como as pessoas falam em determinados contextos e situações. Então, ela já sabe que ela tem que observar a forma de falar das pessoas. Vamos para a primeira atividade, que é a de leitura. Por que a gente deve começar com a leitura, com o exame de um texto? Primeiro, porque o nosso currículo, ele apresenta a centralidade do texto, e segundo, que todas as atividades devem ser contextualizadas, tá bom? E aí nós temos uma música dos Mamonas Assassinas, que é um texto muito bom para trabalhar a adequação linguística, né? E aí, o que esse texto
está dificultando para a Maria Emília? Primeira coisa que eu percebo é que ele não tem, né, no seu portador textual, ele apresenta uma letra que mistura minúscula e maiúscula. Então, a primeira adaptação, passar tudo para maiúscula, mas ainda não é suficiente. O que eu preciso fazer? Grifar e destacar as palavras que eu quero que a Maria Emília preste atenção. Uma outra coisa muito importante que eu poderia lançar mão é disponibilizar um podcast para que ela faça a audição da música ou de qualquer tipo de texto, tá? O próprio professor pode usar um aplicativo, fazer a leitura com a entonação desejada e aí enviar para o estudante. Porém, eu quero alertá-lo sobre uma coisa. Se o seu estudante, ele já possui uma habilidade, competência leitora, ele tem uma leitura autônoma, eu acredito que você não deva utilizar o podcast. Por quê? Porque você está facilitando demais. Você tem que verificar se isso é necessário, tá? Ou se você vai trabalhar aí a fluência leitora, é muito importante, então, usar um podcast. Por quê? Na fluência leitora, eu só adquiro ela quando eu percebo como que eu faço uma leitura. Ok? Então, com a Maria Emília, eu não vou usar o podcast porque ela já tem leitura autônoma. Mas ainda não é suficiente, eu tenho que adaptar mais uma coisa. Eu vou apresentar uma imagem. Então, eu retirei aí uma foto do CD dos Mamonas Assassinas e inseri na atividade. O que isso proporciona? Isso proporciona que ela faça uma correlação entre a figura e o texto e ela faça a reconstrução do contexto de produção. E aí fica mais fácil para ela identificar o gênero letra de música. A próxima atividade é a leitura de um outro texto. Vocês podem perceber que eu escolhi uma HQ propositalmente, né? A HQ, ela apresenta aí um texto híbrido, então multissemiótico. Você tem a junção do texto verbal escrito e também do texto imagético. E propositalmente também, observem que ele é todo em letra maiúscula e imprensa, o que facilita a compreensão para Maria Emília. Além disso, ainda não era suficiente, porque eu quero que ela focalize as expressões, as palavras que eu quero dar uma maior ênfase. Então, eu acrescentei uma tabela para que ela possa perceber como essas palavras estão escritas, tá? Eu poderia ter usado um aplicativo para mexer nos balões, porém, era mais fácil na hora eu acrescentar uma tabela. Ok? Então, vamos para a terceira leitura. É a leitura de um texto, Fisiologia da Termorregulação Normal. Logo de cara, você percebe que é um artigo científico, até mesmo por conta do título. Aí alguém pode dizer, mas Lidiane, esse é um texto difícil para um aluno de educação especial, ou de público-alvo da educação especial, melhor dizendo. Sim, é difícil, mas eu quero lembrá-los que depende da intencionalidade durante as atividades. Então, eu peço que vocês aguardem as outras atividades para ver se realmente esse texto colabora ou não com o desenvolvimento da atividade. Para adaptar, novamente, letra imprensa maiúscula, palavras destacadas, e quero chamar a atenção aí para o finalzinho do texto, que tem um colchete, que quer dizer o quê? Que eu não usei o texto inteiro. O texto artigo científico, geralmente, ele é longo, porque ele é um texto dissertativo, então tem muita exploração verbal. Mas, como a Maria Emília é deficiente intelectual moderada, o que eu fiz? Eu selecionei 3 parágrafos que são suficientes para que eu trabalhe as atividades, ok? Então, quando você for escolher o seu texto, veja se ele atende a atividade e se ele oferece características importantes para o que você vai desenvolver com o seu estudante.
Se você precisar utilizar um texto completo, inteiro, então você deve observar duas coisas. Ou você usa um pequeno pedaço do texto para desenvolver a atividade, faz a leitura completa e destaca um ou dois parágrafos ou três para fazer a atividade, ou se você vai precisar dele completamente inteiro, né? Vai utilizar toda a interpretação do texto, aí você vai ter que destacar os parágrafos em cores diferentes para facilitar a localização espacial do estudante e a compreensão dele. Aí, na segunda atividade, é a identificação do gênero. Por que nós temos que trabalhar a identificação do gênero? Porque isso já facilita a compreensão do conteúdo que está dentro desse gênero. Quando o aluno ou o estudante ou qualquer pessoa faz a leitura de um texto, ele elabora hipóteses de qual conteúdo que está dentro desse texto. E como que ele faz isso? Quando ele reconstrói o contexto de produção. Então, é por isso que nós sempre temos que trabalhar as características do gênero. Bom, e qual que é a adaptação que eu estou sugerindo aí nessa atividade? Com os meus alunos que não são público-alvo da educação especial, eu pediria que eles fizessem de forma dissertativa, utilizando o próprio vocabulário deles. Então, eles iam examinar os textos e iam dizer com as próprias palavras, ó, o primeiro é uma música porque você tem ali tais elementos. O segundo é um HQ, você tem o quadrinho, os balões. Então, ele mesmo elabora, né, uma resposta analisando o texto. A Maria Emília, ao contrário, para que eu faça a regulação do nível de dificuldade, eu estou apresentando as respostas. Mas não são quaisquer respostas, são respostas com uma linguagem simples, acessível ao vocabulário dela, com o grifo do título do texto, ou melhor, do tipo de texto, e também eu dou dicas dentro dessa definição do texto. Então, isso facilita a execução da atividade para a Maria Emília, tá bom? Vamos para a terceira atividade. Agora que ela já fez a leitura, compreendeu os textos, nós vamos trabalhar, então, a identificação das marcas linguísticas. Ok, então, eu estou propondo para que ela, a partir da leitura, me diga aí na letra A, quais textos são mais fáceis de se entender a mensagem? Logicamente que ela vai dizer que é o texto 1 e 2, a música e a HQ. E na B, quais textos têm palavras que não estão escritas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Veja que eu destaquei aquilo que é importante ela observar. E aí, ela pode não saber, ela pode não lembrar o que é norma padrão da língua portuguesa. Então, eu lanço mão de exemplificações e dicas para esclarecer isso para ela. Então, veja bem, palavras que são comuns nas falas das pessoas em geral, amigos, família, grupo de mensagem da internet, ainda coloquei WhatsApp entre parênteses, ou são de um grupo de pessoas de um lugar específico, que é o caso do Chico Bento. Lembrando que o Chico Bento, ele utiliza uma linguagem regionalista, então contribui muito para a análise linguística. E na C? Na C, ela vai responder apenas qual que é o texto que a gente precisa de um dicionário para se entender o significado das palavras ou da linguagem. E veja que em nenhum momento eu solicitei a compreensão integral, por exemplo, do texto artigo científico. O que tudo isso significa para a Maria Emília? E aí eu lanço mão de uma breve explicação para que ela possa fazer a consolidação da aprendizagem. O que tudo isso quer dizer é que para cada tipo de texto ou situação, nós temos que escrever ou falar de um
jeito. E aí ela já começa a entender a adequação linguística. Depois nós temos a quarta atividade, que consolida toda essa aprendizagem. Qual que é a adaptação? Eu estou lançando mão de questões objetivas, novamente explorando gêneros multissemióticos, em que você tem a união do texto imagético e do texto verbal escrito, e eles são curtos, isso facilita muito a compreensão para Maria Emília, ok? Na quinta atividade, ou melhor, no quinto passo aí da atividade, você tem o ampliando a aprendizagem. Eu apresento a Maria Emília um texto que eu adaptei, ele tinha uma linguagem mais complexa, poderia ter mais elementos, né, do que esse, e eu adaptei para que ela pudesse se apropriar do conteúdo desse texto. O texto fala o seguinte: escrever ou falar de forma despreocupada com as normas da língua portuguesa é errado? Ela vai fazer a leitura e ela vai chegar à seguinte conclusão: então, na verdade, as pessoas precisam saber adequar suas falas ou escritas à situação em que estão se comunicando. Então, precisa fazer o quê? Adequação linguística. Essa atividade, além de ampliar e aprofundar os conhecimentos, ela também prepara a Maria Emília para a próxima atividade, que são duas, ou melhor, as próximas atividades, que são duas. A quinta, veja que até esse momento eu não falei do ambiente de trabalho, mas isso era solicitado lá no meu conteúdo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que primeiro a Maria Emília precisava construir um conceito sobre a variação linguística, a adequação linguística, para que depois eu introduzisse a questão do ambiente de trabalho. Veja que eu utilizei um pequeno texto que está em negrito, que pede para que ela analise se essa forma de um estudante se dirigir a um diretor de empresa é adequado ou não. Veja só. E aí, cara, bom, queria trocar umas ideias contigo sobre o estágio. Será que isso é adequado no ambiente de trabalho? Bom, se a Maria Emília tem uma leitura autônoma e ela compreendeu o que eu apresentei no texto anterior, ela vai responder objetivamente que não está adequado. O meu aluno, que não é público-alvo, eu poderia explorar muito mais coisas com ele. Eu poderia fazer questionamentos sobre concordância verbal, veja, umas, ideia. Se falar com uma pessoa que eu não tenho intimidade, é legal eu dizer, e aí, cara, bom? Que é uma linguagem bem coloquial, então eu poderia explorar muitos mais elementos. Mas com a Maria Emília, eu tenho que ser mais objetiva. Então, eu faço uma apresentação bem objetiva e clara. E na sexta, eu consigo avaliar se ela compreendeu tudo que eu trabalhei com ela. O meu aluno regular, eu vou pedir para ele reescrever o mesmo texto da atividade 5 com o vocabulário que ele tem. Então, ele vai reescrever e vai fazer a adequação dentro do contexto. A Maria Emília, para fazer a adaptação, eu já apresento os pedaços, né, com a fala já dentro da adequação, e ela apenas organiza, tá? Então, essa é a adaptação dessas últimas duas atividades. Elas permitem você verificar o nível de compreensão da Maria Emília, e elas também fazem a regulação ao nível de dificuldades. Ainda dá para você avaliar se ela compreendeu tudo que você propôs. Para os que desejarem, aí estão as referências que eu utilizei para a elaboração da atividade. Eu solicito a todos que puderem fazer o comentário lá na interação se a atividade atendeu a habilidade e está de acordo com as necessidades da Maria Emília. Obrigada pela participação. Volto a palavra ao Rodrigo.
Olá, pessoal. O nosso trabalho hoje, então, ele foi dividido em uma explicação geral sobre a educação especial inclusiva, com um viés para adaptação curricular, que era uma solicitação de vocês. A Lidiane e a Edilene prepararam uma sequência de atividades, então não são atividades que os alunos fariam em uma única vez, né? Existe aí uma sequência para alcançar a habilidade que foi inicialmente proposta. Como eu disse para vocês, há a possibilidade também de realizar adaptação em atividades isoladas, né, para aquele momento, mas aí vai da intenção pedagógica do professor. Vale lembrar também que a adaptação curricular depende de aluno para aluno, então não existe fórmula pronta, não existe um modelo que nós colocamos aqui para vocês e podemos falar assim, olha, vocês vão fazer nesse caminho que vai dar certo, né? Nós apresentamos sugestões. Quem vai conhecer esse caminho que vai dar certo é o professor, né? Então, o professor que conhece o aluno, que está com ele no dia a dia, que tem esse contato mais presente, é que vai saber qual é a adaptação que é necessária para aquele aluno naquele momento. Pode ser uma adaptação oral, pode ser colorindo um texto, pode ser destacando algumas palavras, enfim, cada um vai utilizar a sua estratégia. Nós trouxemos aqui para vocês esse modelo e temos alguns questionamentos no chat que nós já vamos responder, mas de antemão já agradecer a Lidiane, a Idilene e a Fernanda por estarem conosco, esclarecendo, trazendo esses trabalhos. No chat, nós temos uma pergunta, na verdade são duas, uma da Marlene e outra da Lucélia. A Marlene está colocando para a gente que ela gostou de toda a atividade, de todo esse movimento, mas ela gostaria de saber sobre a adequação dos espaços. Nós vamos conversar sobre isso já já, tá bom? Mas antes da interação, eu gostaria de me despedir do público que nos está assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau.